Olá, estamos de volta para mais uma aula e hoje vamos falar de um assunto que é muito comum nas empresas, que é o ponto de equilíbrio. E esse assunto também será o assunto que encerra a nossa disciplina. Parece que começamos esses dias, né? Já estamos no finalzinho. E ele é uma sequência dos dois assuntos que nós tratamos nas aulas anteriores. Primeiro, nós falamos da alavancagem, né, onde você trabalha com a despesa fixa como uma forma de melhorar os seus resultados, seus lucros. E depois nós trabalhamos estrutura financeira, onde se também define quanto você vai entrar com capital próprio e capital terceiro, principalmente quando a empresa é de lucro real. E o ponto de equilíbrio, novamente, vai trabalhar em cima das despesas fixas. Costumo sempre dizer que o que leva uma empresa a ter dificuldade, inclusive a quebrar, é falha na sua gestão das despesas fixas. De todas, é a mais perigosa. Custo variável, ele só vai acontecer se você produzir ou se você vender, o que torna então mais fácil a sua gestão. Mas as despesas fixas não, ela vai continuar existindo mesmo com a empresa fechada, como agora, por exemplo, estamos no período de pandemia e mesmo assim as empresas estão tendo que pagar aluguel, água, luz, salário e muitas não vão conseguir suportar. Já os custos variáveis, eles estão é mais fácil de administrar porque você pode deixar de comprar. Se você é prestador de serviço, se você não presta serviço, você também tem uma redução no custo do material para a execução. Então, o nosso maior problema está exatamente nessa despesa fixa. E o que é um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio, de uma forma resumida, é você tentar descobrir na sua empresa quanto é que você tem que vender, que pode ser em quantidade, unidade, como também pode ser em reais, que é o mais utilizado pelas empresas. Então, quanto é que eu tenho que faturar na minha empresa para que eu consiga cobrir todas as minhas despesas e os meus custos e não ter lucro, mas também não ter prejuízo. Então, vamos supor que você tenha um comércio na sua cidade e é importante você saber quanto é que você tem que faturar naquele mês para poder pagar todos os compromissos, não ficar nenhum, pagar impostos, aluguéis, salários, fornecedores, aquele volume em que você não vai ter nenhum lucro e nem vai ter prejuízo. Mas por que essa importância de descobrir esse ponto de equilíbrio? É porque é a partir desse ponto de equilíbrio que você vai ter lucro. Até você não alcançar esse ponto de equilíbrio, você ainda não alcançou o ponto onde você vai começar a ter um retorno financeiro. Então, olhando aqui na nossa transparência, ponto de equilíbrio é usado para determinar o nível de operações necessárias para cobrir todos os custos operacionais e para avaliar a lucratividade associada a vários níveis de renda. Quando ele coloca os custos operacionais, eu acrescento, você vai incluir aí também as despesas, né, financeiras, para que você possa cobrir tanto operacional como financeiro e pagar todas as contas. Depois nós vamos ver que quando você não embute as despesas financeiras, desculpe, você vai achar o ponto de equilíbrio operacional. Quando você embute também as despesas financeiras, você vai alcançar o que a gente chama de ponto de equilíbrio global, isso é, pagando todas as despesas, que é a mais utilizada pelo mercado. Nós vamos ver também dois tipos de ponto de equilíbrio, contábil e econômico. Existe um terceiro ponto de equilíbrio que eu não vou trabalhar com vocês, que é conhecido como ponto de equilíbrio financeiro. É um ponto de equilíbrio pouco utilizado pelas empresas. O que acontece nele? No ponto de equilíbrio financeiro, você vai embutir uma despesa que não há um desembolso de dinheiro, que a gente chama de depreciação. Então, por exemplo, o veículo vai, com o tempo,
você vai utilizando, ele vai perdendo valor. O seu prédio vai perdendo valor, sua máquina vai perdendo valor. Então, você não vai ter o desembolso, mas está perdendo dinheiro com a depreciação. Então, você vai no ponto de equilíbrio financeiro, que eu não vou colocar aqui, você, além de colocar todas as despesas da empresa, você vai também, com desembolso, você vai incluir também essa depreciação. Então, por ser pouco utilizada, e o conceito é muito simples, né, porque ele entra a depreciação, então eu não vou passar para vocês esse assunto, ponto de equilíbrio financeiro, nem na apostila e nem aqui na apresentação. Eu apenas estou citando porque vocês podem ouvir por aí esse nome, ponto de equilíbrio financeiro, e falar para a gente. É porque ele é pouco utilizado e de pouca relevância. O mais utilizado é o ponto de equilíbrio contábil e ponto de equilíbrio econômico, sendo que sobressai, é lógico, o ponto de equilíbrio contábil. Nós vamos ver lá na frente, o contábil é exatamente aquele ponto que eu disse, que você não tem nem lucro, nem prejuízo. Quando eu embuto um lucro desejado, ele muda de nome, deixa de ser contábil e passa a ser econômico. Mas nós vamos tratar isso daqui a pouco, né, na sequência da nossa aula. Então, concluindo essa apresentação, então, no ponto de equilíbrio contábil, não se tem nem lucro nem prejuízo. Você paga tudo, não sobra nada. E dali em diante é que você vai começar de fato, a faturar. Será um volume de receita que terá apenas uma finalidade: pagar todos os compromissos, sejam eles variáveis, sejam eles fixos. Isso é, envolve todos os aspectos. E aqui nós temos um gráfico que mostra exatamente esse ponto de equilíbrio, que nós falamos que é aquele valor em que você consegue pagar todos os seus custos variáveis e suas despesas fixas. Então, observa aqui. Aqui nós temos a receita da empresa, onde eu estou passando com a minha caneta laser. Onde é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio vai ser aquele volume de vendas em que você paga todos os seus custos fixos, está aqui na linha verde, somado a isso também os seus custos variáveis. Então, está aqui os seus custos variáveis. Quando eu somo minhas despesas fixas, está aqui verdinho, com mais os meus custos variáveis, que está aqui em preto, ele vai se transformar nessa linha aqui, ó, vermelha. Pode ver que ele vem, pega o custos fixos e soma o custo variável. Eu vou encontrar o ponto de equilíbrio exatamente no encontro dessas duas linhas, da minha receita, que é azul, aqui, com a vermelha, que é a soma dos custos fixos, né, despesas fixas, com os custos variáveis. Então, onde tem esse pontinho preto, que agora eu vou deixar aqui vermelho com a minha caneta laser, é exatamente a quantidade ótima, né, de equilíbrio. Você vai ter exatamente um ponto de equilíbrio em quantidade, unidades vendidas, e o ponto de equilíbrio em reais, financeiro, está aqui o símbolo de finanças. Então, vamos aprender daqui a pouco como calcular esse ponto de equilíbrio. Então, até daqui a pouco, né, para não ficar muito comprida essa aula, nem pesada. Então, vou dar um intervalo e daqui a pouco eu volto.